É bom nós estarmos aqui e que no nosso coração possa de fato ressoar o Espírito do ressuscitado. Permita-se nesse momento sentir aquele um arrepiozinho assim que dá no cabelo, quando você é tomado por uma emoção, por algo que te surpreende, e você tem aquela certeza de estar vivendo algo que é tão simples, tão presente, tão vivo no Evangelho, que cada um de nós é convidado a vivenciar e a sentir em modo especial nesse tempo. Ele está no meio de nós. Você sentiu alguma coisa? Ele está no meio de nós. Aqui Ele está. Ele vive. Ele reina. Ele toca em cada um de nós, nesse teu jeito, nesse teu modo, nessa tua humanidade, nessa tua condição, porque aqui Ele está. E é um pouco isso, um pouco com esse sentimento, com essa emoção, com essa presença do ressuscitado, que eu quero estar com vocês também. É tão bom estarmos juntos. Sábado à noite, o padre Luiz, lá na Industrial, na homilia, ele começou a homilia dizendo assim: é Páscoa. Gente, é Páscoa. Nós estamos juntos. Finalmente nós estamos juntos, podemos estar juntos, é Páscoa. Como a Márcia falou antes, corremos o risco de nos envolver e apegar, estar atados, atacados aos nossos medos, aos nossos receios. Mas é Páscoa, Ele está no meio de nós. Porque Ele vive, eu posso crer. Porque Ele vive, porque Ele é vida. Porque Ele quer que cada um de nós não viva esse sentimento, essa realidade, apenas fazendo o mínimo ou o suficiente. Enquanto filho, enquanto batizado, enquanto crismado, enquanto alguém que participa da Eucaristia, enquanto liderança, enquanto gente de pastoral, gente que tem cheiro do povo de Deus, parte viva do povo de Deus. Por isso nós somos igreja, interpelados pela Sagrada Escritura. Cada um de nós é convidado a transbordar, ir além, dar um passo além, e não apenas se contentar com o mínimo. Eu fiz, eu cumpri a minha missão, eu cumpri a minha obrigação, então não valeu nada. Não valeu nada, porque estava fazendo apenas para você, e não movido pelo ressuscitado. O Evangelho assim nos provoca de forma contundente: voltai lá na Galileia. A Galileia é aqui. Nós estamos aqui na Galileia. Aqui onde que tem cheiro de gente. Aqui onde tem cheiro de povo e o povo de Deus. Essa foto que eu tenho apresentada aqui, essas duas realidades, é para provocá-los. Acho que vocês já me conhecem. Falaram que era para me apresentar. Acho que vocês me conhecem. Sou Clair. Nasci nessa terra, nesse chão, pé vermelho, mas muitos anos, parte da minha vida, talvez vivi mais fora do que aqui mesmo. Por 14 anos eu fui padre camiliano, religioso camiliano. Ordenei padre em Vila Nova, Toledo, aqui em Vila Nova. Dom Noir Batiste foi quem me ordenou. Entrei no seminário lá na região metropolitana de Curitiba, em Pinhais. Eu fiz o último ano do seminário menor. Em São Paulo fiz a faculdade de filosofia. O noviciado em Cotia, numa casa de idosos praticamente, uma casa de recuperação paliativos, quem está em cuidados paliativos e idosos. Depois voltei a Curitiba para fazer teologia e ajudar na formação dos seminaristas até minha ordenação. E depois da minha ordenação, minha vida ficou sempre como
ajudando em paróquias, em hospitais. Minha vida praticamente era sempre linkada à vida, ao leito de doentes. Estudando, praticamente eu sempre estudei, não só durante a formação, tanto quanto também depois de padre. Então eu posso dizer assim que eu aproveitei viver bem esse tempo e todo esse momento. A minha questão de ter saído foi não porque acho que não tenho mais vocação, não tenho mais vontade de ser padre. Foi a partir de um acidente vascular na artéria apaica, nesse lado do cérebro. 2013, tive um AVC, e a partir dessa realidade, eu percebi que viver só não era mais confortável. Se tornava um sacrifício muito grande, principalmente à noite. Uma parte desse período, eu estava até fora do Brasil. Quando chegava à noite, eu não conseguia ter sossego, entre aspas. Estou tentando resumir, ser muito simplório. Eu me vi que minha vida estava correndo por entre os dedos e era necessário tomar uma decisão. Depois, com acompanhamento psicológico, com acompanhamento espiritual, com os padres jesuítas lá em Belo Horizonte, eu acabei assumindo a minha vida de fé, a minha vida de cristão, num estado de vida diferente, sem perder a missão, sem perder a vocação. Por que eu estou falando sem perder a vocação? Porque a nossa verdadeira vocação, a maior vocação, é lá onde eu posso amar mais. Lá onde eu posso levar o perfume da vida, ali sim é a minha verdadeira vocação. Lá onde eu posso amar mais e viver mais intensamente a minha vida. Isso hoje eu procuro com minha esposa, que eu chamo de Neguinha, a Nalvinha, e com meu querido Antoninho. Que meu coração transborda por ele, um amor tão grande, tão puro, uma realização tão forte, enquanto humano, enquanto gente, enquanto ser vida, poder compartilhar a minha vida, minha emoção, meus sonhos com ele. E essa noite, estar com vocês é um pouco segurar esse Antoninho no meu colo. Então que Deus nos ilumine, que Deus nos capacite, que Deus me ajude a poder fazer desse momento que vocês possam dizer, nossa, valeu a pena. Não conte com coisas extraordinárias. Eu não sou um biblista. Eu não estudei grego, aramaico, não estudei inglês ou alemão para falar de Bíblia. Eu vou procurar partilhar com vocês, fazendo desse momento um momento como uma ocasião, como uma oportunidade de viver a nossa espiritualidade. Quando você fala em espiritualidade bíblica, quem sabe eu possa provocá-los à leitura orante. Quem sabe eu possa provocá-los a buscar uma palavra de vida. Quem sabe que de repente você possa descobrir uma frase, uma citação na Bíblia e falar, nossa, aqui eu me encontro. Aqui está o pão vivo descido do céu. Oxalá se eu conseguir viver isso até o fim, até o último momento, até o último instante. Tranquilos? Aqui, ao falar do Antigo Testamento, eu penso que é confortável, tranquilo, eu vislumbrar, visualizar, me comover daquelas ideias que eu tenho de Deus, que já foram criadas de Deus desde criança, desde a minha infância, na catequese, aquilo que o padre um dia falou, a irmã um dia falou, a madrinha ou o padrinho, alguém que tenha falado de Deus, daquela ideia de Deus, daquela noção de Deus, ou um Deus tão distante, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó.
Ou pensar lá em Adão e Eva, pensar em Moisés. E hoje? Esse Deus se modificou? Esse Deus deixou de ser aquilo que ele era e se tornou diferente? Essa foto eu tirei lá numa Semana Santa, lá em Minas, porque me chamou lá em Santana da Vargem, até lá perto onde aconteceu aquele acidente ali em Furnas, esses dias atrás, da pedra que caiu no barco. É muito perto daquele lugar. Uma casinha lá no meio do mato, da pastagem. Uma família que lá mora, que se sustenta, se alimenta, que diz que é feliz, que não sai desse lugar por nada. Que faz sua comida num cupinzeiro. Mora praticamente junto com vacas, grama braquiária crescendo tudo em torno da casa. Tudo parece ser tão simples. Mas será que é simples? É possível descrever a simplicidade? É possível pegar a simplicidade na mão e levar para qualquer lugar? Falar da simplicidade, é fácil falar da simplicidade? É fácil ser simples? É fácil? O que vocês acham? Quem gosta de escrever texto vai saber do que estou dizendo. É muito fácil, de repente, escrever uma página, 2 páginas. Nossa, eu escrevi 50 páginas. Agora tente transformar aquelas 50, aquelas 20 ou aquelas 10 páginas de uma forma simples. Agora tente olhar para a sua vida, para as suas emoções, para os seus sentimentos, para as suas escolhas, para as suas decisões, para as suas necessidades, até para a sua casa, a maneira de se vestir, a maneira de andar, a maneira de olhar os outros. E tem que pensar na simplicidade. Ser simples. E quando que eu olho de repente para essa casa simples, eu posso olhar, mas há uns coitados que moram lá, são os pobres, cheio de fumaça, tem cachorro que você pode dormir lá dentro junto, cheio de pulga, não sei o quê. Mas aqui não, aqui eu estou falando de Jesus. Dentro de uma iconografia na qual eu reverencio, eu posso fazer atribuir tantos elogios, tantas reverências. E talvez ali, nessa situação, está a nossa dificuldade de hoje de adentrar no mistério da Sagrada Escritura, ou até mesmo de quando nós falamos de palavra de Deus. Quando que eu acho que a palavra de Deus tem cara. Quando que eu acho que a palavra de Deus tem um formato. Eu pego a Bíblia na mão e falo assim, nossa, isso aqui é a palavra de Deus. Aqui está toda a palavra de Deus. E ali, porque está escrito na palavra de Deus. Mas o que é palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? Quem é Deus? O que é a palavra de Deus? Se olhar para os rostos humanos hoje, olhar para o rosto das pessoas, eu estar aqui com vocês, o que é a palavra de Deus? O que ela te provoca? O que ela te move? É tão fácil de repente ouvir a palavra de Deus e decorá-la. Não é difícil. Minha esposa, por exemplo, eu fico até um pouco assim. Ela escuta um salmo, ela já vai vendo, sabe, aquele salmo praticamente de cor. E eu não consigo. Ou mesmo os cânticos cristológicos lá de Paulo, começa, ela já sabe, vai indo, como se ele estivesse lendo. Eu falo, mas eu não consigo, eu gostaria tanto de poder falar citações bíblicas, eu não consigo. Mas o que é a palavra de Deus? Esse rosto humano e divino.
E a minha trajetória com vocês no decorrer desses dias é um pouco caminhar por essas veredas. Esses lugares que de repente podem me provocar, podem me constranger, pode de repente até um pouco ficar olhando de um lado para o outro, será que está falando comigo ou não? Eu não conheço ninguém, então não preciso me preocupar disso. Estão de acordo? Então se deixe se olhar sim, por essa ideia do mistério, do transcendente, da iconografia, do divino que é presente em cada um de nós. Eu não quero tirar isso de ninguém, não quero escandalizar ninguém, mas também não perca o cheiro lá da tua casa, da tua família, o cheiro do teu ninho. Uma das coisas interessantes, quando eu estava no seminário, se andava numa rodovia, eu via uma casa com um chaminé, me dava uma saudade tão forte da minha casa. Ou entrava na casa de uma família que tinha aquele cheiro de casa, mas meu Deus, que vontade de voltar para casa, uma saudade da minha casa. Por mais que era uma casa que tinha frestas no inverno, que era frio, gelado, a casa de madeira, mas dava tanta saudade, a vontade de voltar lá. Queira ou não, era uma saudade minha, de mim mesmo. E talvez essa saudade você pode estar sentindo também. Então não tenha medo de olhar para essa realidade. Pode ser tão simples, pode ser até parecida com uma casinha de pau a pique, sei lá como é que ela pode ser vista por você, a sua vida, a sua história. Mas lembre-se que muitas vezes naquilo que eu tenho medo de assumir enquanto simplicidade, como aquilo que é a mais pura verdade da minha parte, quando que eu tento negar, esconder, maquiar, eu posso estar também escondendo, maquiando o rosto de Deus. Simone Pacot tem um livro que fala assim: a evangelização das profundezas. E no desenrolar do livro ela vai falando dessas questões nossas, pagãs, que é presente em cada um de nós. Dentro de cada um de nós temos tanto de paganismo, temos tantas coisas que deveriam ser evangelizadas, mas que talvez eu não quero que o evangelho chegue até lá. Mas se ele chegar ali, ele pode desarmar, pode revelar muita coisa. Eu não gostaria nem eu mesmo de ficar sabendo disso, e muito menos que os outros soubessem ou ficassem sabendo dessa realidade. Simone Pacot, autora, e o livro se chama A Evangelização das Profundezas. É um livro que deve ser assim rezado, sentido, meditado, tendo coragem de arrancar as máscaras, as escamas dos olhos, o filtro do sentimento, do coração, e permitir sim que Deus se revele e fale com nós. Alcance lá onde muitas vezes eu não quero chegar. Anselmo Grimm é um monge alemão, é psicólogo, psicanalista, um monte de coisa nesse sentido. E uns anos atrás, acho que já uns 10, 15 anos, que ele passou a editar muitas das suas obras e obras que ele tem com outros autores. Ele também tem um livro nessa mesma linha, que se chama assim: Se Quiser Experimentar Deus. Se quiser. Se quiser. Se você quer. Assim como lá no livro do Deuteronômio: se você quiser. Diante de ti eu coloco a vida, eu coloco a morte. É você que decide. Então, se quiser. Então, nesse sentido, o livro já nos promove. Então, agora eu convido você, entre na tua casinha. Entre na sua casinha, na sua vida. Do jeito que ela é. Sinta o seu cheiro lá dentro da sua vida. Que cheiro tem dentro da sua casa? Não na casa lá necessariamente onde você mora hoje, mas naquela realidade da casa, quando você fecha os olhos, medita, contempla.
Aqui tem muitos já com uma certa idade, nem todos, mas lá deve sentir o abraço da mãe, o cheiro da mãe, o cheiro do pai. Talvez um abraço suado do pai, da mãe. Aquele cheiro de comida recém-feita, pão recém-assado. Aquele calorzinho do fogão dentro de casa. Tenta entrar, sinta essa... Você se permita se acolher. Se permita, tenha misericórdia, compaixão de você mesmo. Se permita ser amado. Tenha um caso de amor consigo mesmo. Permita-se ser abraçado por você mesmo. Se pegue no colo, fale para você mesmo: eu te amo. O mundo exige muitas vezes de nós tanta perplexidade, tanta aparência. Eu tenho que demonstrar tanto. Mas, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que você quer? O que quer que eu faça a partir dessa realidade, desse chão, desse barro? Então, é nesse caminho que eu convido a gente a adentrar na Sagrada Escritura, lá no Antigo Testamento. Se eu falar daquela casinha, daquela realidade da casinha na vida de cada um de nós, tem a estrutura que nós temos hoje de igreja, o Vaticano, a Praça do Vaticano. Aqui tem uma cruz que andou pela cidade de Roma até chegar à Basílica de São Pedro, 2 anos e pouco atrás, não foi? E o Papa aqui, com essa praça que muitas vezes era tomada de multidões, de gente quase se atropelando, os guardas tinham que segurar, os seguranças segurar para não apinharem por cima do Papa. E aqui nós vemos ele sozinho, com aquelas pedras geladas, a via della conciliazione vazia. Só ele e quem? É outra realidade quando eu vou refletir a Sagrada Escritura. Essa busca, assim como que eu posso arrastar milhões, posso arrastar multidões, ao mesmo tempo eu tenho que ter consciência do da minha sintonia, do meu projeto de vida. O Papa Francisco não deixou por menos se era para multidões ou se era para ele. É o sentimento do pastor, sacerdote, rei e profeta. A missão do nosso batismo. Nós estamos nessa semana pascal, que é o tempo próprio dessa realidade. Por quem bate meu coração? Qual é a minha missão? Qual é a minha saudade? O que me move? O áudio está ligado ou não? Sim. Pode. Vocês vão ver o contraste de uma outra realidade. Olha que arranjo, que sofisticado, que arte, que beleza.
Onde Deus está? Onde Deus está? Aquela casinha, a tua casinha interior, a praça de São Pedro lotada, ou a praça de São Pedro vazia, no tempo de pandemia, no tempo de guerra, ou num evento como daquele que nós estávamos vendo, na Jornada Mundial da Juventude, com todo o efervescer da juventude, da espiritualidade, gente de todos os lugares. Onde está Deus? Quem é Deus? Uma das coisas que daqui para frente vamos tirar da ideia aquela pretensão de repente falar assim, eu sei quem é Deus. Eu conheço a Sagrada Escritura. Se você conversar com grandes biblistas, John Collins, por exemplo, esse autor desse livro, que praticamente eu vou seguir ele para conversar com vocês. John Collins, um grande jesuíta, belga. A Bíblia nas suas origens e hoje. Carlos Mesters. Quem ouviu falar de Carlos Mesters? Aquele que buscou trazer a Bíblia para bem próximo das comunidades, tentando traduzir a Sagrada Escritura de uma forma que os simples, os humildes pudessem ter acesso. Se você conversar com esses grandes estudiosos da Sagrada Escritura, você vai perceber aquilo que o Inácio falou antes: eu não sei nada. Diante da infinitude do que é falar da palavra de Deus. Nós temos em nossas mãos, ali tem Bíblia da Ave Maria, Bíblia pastoral, Bíblia de Jerusalém. É uma tentativa, muitas vezes, de chegar a uma tradução da palavra de Deus até nós. E isso o Concílio Vaticano II teve a ousadia, teve a coragem de assumir. Quando buscou a tradução da Vulgata para essa tradução que nós temos em nossas mãos, tentando dar-nos, quem quiser ler o documento da igreja, leia Dei Verbo. É um documento do Concílio Vaticano II, que nos ensina, nos ajuda a ensinar, a aprofundar na palavra de Deus. A palavra de Deus enquanto mistério. Quando que eu acho que eu sei alguma coisa, ele se revela e logo se desvela. E amanhã eu posso de repente voltar naquela mesma realidade. Não é mais a mesma, porque Deus já não é mais aquilo que eu achava que era. É um Deus que se revela e que se esconde, que se revela e que se esconde. Não foi por menos que Jesus veio como aquele para revelar o rosto do Pai. A Sagrada Escritura, por mais que de repente nos assuste, ela levou aproximadamente quase 1000 anos para ser escrita, para se transformar em letra, em texto. Agora, quanto que ela tem de tradição oral, que era passado de geração para geração, ninguém faz ideia disso. E hoje, queira ou não, caros irmãos, queridos, talvez eu estou falando uma coisa quase como uma profecia, para nós termos, antes falou de medo, talvez eu tenha hoje um medo, é o medo de mim mesmo. É o medo de nós vivermos tão isolados, tão fechados. Cada vez mais nós estamos colocando os muros, alarmes, grades, fios elétricos em torno das nossas casas, com medo das pessoas. Colocamos muitas vezes os cachorrinhos, os gatos, não estou falando mal deles, mas temos medo de gente. Estamos tendo medo do ser humano, que é vivo, Deus vivo, presente em cada um de nós, cada ser humano. Nos encontramos nas missas naquela multidão, que nem foi sexta-feira, agora na Paixão,
as igrejas estavam abarrotadas, cheias. Sábado à noite já um pouco menos. Segunda já vem. Mas o ser humano não consegue, nós não conseguimos viver a nossa missão de cristãos, a nossa fé de forma isolada, ou se nós temos medo de estar com as pessoas. Se eu não tenho tempo de estar com as pessoas. Por quê? Porque como que chegou essa palavra do Antigo Testamento até os nossos dias? Uma das coisas, uma imagem simples, que eu achei assim de forma emocionante, que aí de repente você vai sentir saudade de alguma coisa também dentro de si, é porque à noite ajuntavam lenha, as coisas, faziam aquele foguinho em torno da tenda, onde é que o povo hebreu, porque era um povo nômade, eles estavam hoje aqui, daqui a um período eles estavam em outros lugares, lá acendiam o fogo e lá sentavam todos ao redor do fogo e falavam dessas coisas. E ali realizavam alguns ritos, casamentos, se preparavam para esses momentos, falavam da Sagrada Escritura, falavam dos Salmos, e isso passava de pai para filho. Era uma liturgia, era um rito que acontecia de forma natural todos os dias. Eu falo por mim mesmo, que vergonha, eu não tenho tempo quase para rezar. Levanto de madrugada, tomo banho, saio correndo, juntando bolsa, juntando as coisas, vou trabalhar, almoço sozinho, chega à noite da mesma forma, chega em casa só para tomar banho, dar banho, e já tem que pensar em um almoço para outro dia, dormir. Quando que eu tenho consigo? Olha que situação que nós criamos. Nós estamos fazendo muitas vezes na nossa vida, e nós nos perguntamos, mas por que os nossos filhos não querem ir à missa? Por que os nossos filhos não gostam de ir na catequese? Por que na igreja quase só tem velhos hoje? Porque se tem uma coisa que nos identifica com a palavra de Deus, é o braseiro. Tente tirar um carvão do fogo, deixa ele de lado para ver se ele fica aceso. Da mesma forma somos nós, enquanto comunidade, enquanto povo de Deus, a necessidade de estar juntos, de estar perto. E a palavra de Deus, queira ou não, nasceu dessa forma. É ao redor do fogo, no acampamento, estar juntos, vivendo uma liturgia no dia a dia. Era uma forma de experienciar, de rezar, de estar com Deus a partir do seu povo. Era um povo santo? Não, era um povo terrível. Por mais que a gente canta assim, aquela música, o povo de Deus no deserto andava, parecia nós. Não, era um povo briguento, era um povo bravo. Tinha os seus problemas naquela época. Mas buscava uma unidade, buscava um sentimento. A vontade de estar junto, de estar com, o sentimento de pertença, o sentimento de comunidade. Porque de repente hoje a palavra se torna tão distante, e de repente eu posso até correr o risco de querer saber da palavra para discutir com outras religiões. Ah, eu também sei, você sabe, eu também sei, então vamos ver quem sabe mais. Vamos discutir a Sagrada Escritura, ver quem sabe mais, quem ganha na retórica ou no argumento. Mostrando ainda mais, denunciando ainda mais a nossa falta de, não sei do que, se é de fé, se é de identidade cristã, se é de identidade de povo. Tem gente que passa a vida toda, não sabe nem mais quem são os vizinhos. A capelinha passa, vai saltitando uma casa na outra, de porta em porta, mas não consegue mais levar as pessoas para dentro de casa. Não tenho tempo, não consigo mais. Aí depois fica ali arrotando um monte de coisa por fora, que as crianças olham para nós e falam, mas que história é essa? Porque eles falam uma coisa tão bonita, mas sai de lá para fora, é toda outra realidade. Eu não consigo acreditar nesse Deus. Esse Deus deles, não tem nada a ver. É ou não é verdade? Eu estou falando mentira? Estou falando disso para vocês entenderem como
que a palavra, ela nasce do povo, da comunidade, das pessoas que têm uma experiência e vai indo, que um dia se tornou escrita a ponto de um dado momento se tornar vários escritos, se tornar uma compilação da forma que nós temos hoje. Não foi algo assim que foi, que nem, por exemplo, o Alcorão dos muçulmanos, que o anjo Gabriel falava e Maomé escrevia. Diferente. Para nós é totalmente outra coisa, é outra realidade. Por isso, quando eu falava antes da casinha, essa palavra continua sendo escrita hoje. Esse Deus continua vivo. Esse Deus continua presente. E hoje, quando eu falava no início, Ele está no meio de nós. E hoje, de uma forma revelada. Ele revelou o rosto, no rosto nosso humano. O povo de Israel, no início, era um povo politeísta. Tinha várias misturas de Deus. Cada coisa tinha um Deus para tudo. Era um povo poligâmico. Era um politeísta, poligâmico. Aí, de repente, a coisa começou a ter uma experiência lá no Egito, propriamente dito. Tem alguma coisa se mudando, como se Deus começasse a tocar na consciência e mudando, a ponto dele se revelar e falar: eu sou aquele que sou. Não tem nem nome, não dá para definir. Tem um livro agora chamado Teologia do Cérebro, que é o diretor da neuropsiquiatria do Hospital de Clínicas de São Paulo, da USP. A Teologia do Cérebro. E uma das partes do livro ele fala assim: a ousadia, a pretensão nossa que nós temos no nosso tempo hoje, pegar a Bíblia, pegar isso, pegar aquilo e querer colocar Deus aqui dentro desse tamanho de massa encefálica que nós temos. Aquilo que é o infinito, o impensável. Eu querer achar que sim, que eu posso pegar e colocar aqui, sendo que a nossa condição é essa. É barro. Nós somos essa condição. Naquele que tem tudo, que nos molda, que nos faz esse vaso de barro, frágil, qualquer tombo que dá ele quebra, ele racha, mas que carrega tesouros preciosos. A irmã está aqui, sabe de um livro chamado A Teologia da Vida Consagrada, que traz bem essa imagem, que na nossa simplicidade, na nossa pobreza, no nosso desapego, tomando consciência dos nossos ossos, da nossa humanidade, que somos como esse vaso, frágeis, fracos, mas que carregam um tesouro precioso. E é esse tipo de vaso. Que coisa fabulosa que é, que inteligência que é. Lá no início do livro do Gênesis fala assim: do barro fez Adão, Eva, toda aquela história que vocês sabem. Jó tem também essa experiência do pó. Depois nós, mais à frente, chega ali na Semana Santa, no início da Semana Santa, eras pó e has de tornar pó. E somos chamados também de humanos, que vem de humus, de barro. Ser humano é ser barro, é ser argila, é ser adubo. E se pegar qualquer parte do nosso corpo, dos nossos músculos e dissecar, o que vai ser? Vai ser fósforo, ferro, cálcio, magnésio, enxofre, a água, barro. É a nossa condição, é a nossa realidade. Então, ao pensar no Antigo Testamento, querer rezar o Antigo Testamento, meditar o Antigo Testamento, é preciso saber que eu tenho essa condição mole, frágil, barro, argila, porém que aqui dentro Ele contém, que Ele colocou tesouros preciosos. E uma das coisas assim, que foi tão discutida já no decorrer da história, fala assim da dignidade
humana. Por isso que muitas vezes, ao falar disso, eu gosto de ler muitos livros de ateus. Muitas vezes os ateus tem umas coisas assim que quando que eles falam, questionam, porque nós estamos tão muitas acostumados a pensar desse jeito. Quando que alguém fala e pensa, questiona, critica, faz uma abordagem diferente, mas por quê? Perguntou de dentro do nosso ser, dá um estalo, eu posso pensar diferente. Quando que fala assim da dignidade humana, por exemplo, que não tem nada a ver com o cristianismo, Kant, que ele vai falar que a dignidade humana é uma riqueza inalienável, intransferível, única. Alguém que não é cristão, é um filósofo, mas não cristão, fala algo desse jeito. É um tesouro, uma riqueza inalienável, intransferível, presente em cada um de nós, quando que eu falo da dignidade humana. Intransferível, inalienável. Não dá para comparar com ninguém. Eu não posso comparar que você é melhor ou pior do que ninguém. Porque diante de cada um de nós, diante de cada ser humano, existe o que há de melhor. Não dá para medir. Eu posso medir aquilo que tem preço, mas aquilo que tem valor, como a dignidade humana, não é algo que eu não posso. E isso já vem vindo lá no Antigo Testamento. Isso aqui, toda a Bíblia é a comunicação de um Deus, amor de um Deus e... Quem canta? Vocês sabem? Quem quer cantar? Bíblia é comunicação de um Deus, amor de um Deus, irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Prestaram atenção que eles cantaram? É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Um pouco antes aqui, toda a Bíblia é comunicação de um Deus, amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus. Caramba, isso é uma teologia profunda. Nós poderíamos passar aqui talvez todo esse tempo para só falar disso aqui. Olha, desculpa fazer mais uma crítica. Agora vocês vão ouvir. O refrão é bonito. Ele vive, ele reina, ele é Deus, ele é o Senhor. Vai ter uma parte aí. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Que conversa é essa? Como que Deus é esse que envia o Filho para ele morrer? Não. Ele enviou seu Filho para nos resgatar, para nos salvar. Não foi Deus que pensou, nossa, eu vou mandar um filho aí, ele vai pagar o pato lá, vai morrer, né? Não era esse o projeto de Deus. Por mais que lá no profeta Isaías, lá no Cântico do Servo Sofredor, fala desse filho sofredor, mas não que Deus tenha pensado de uma maneira tão assim, eu vou enviar meu filho para ele morrer, sofrer. Não, que conversa é essa? Olha a realidade própria do que aconteceu com Jesus, se isso foi vontade de Deus, se não foi vontade nossa. E se viesse hoje, talvez poderíamos correr o risco de repetir a mesma coisa, porque ele não foi intolerável na época, não dava para aguentar, era tão bom, tão justo, não dava para aguentar. Hoje, se trouxesse na nossa realidade, talvez algumas situações, não, sai para lá, vai em outro lugar, aqui não. Sai das nossas paróquias, sai das nossas pastorais, aqui não, você incomoda demais. Não dá para sobreviver desse jeito como você, não. Essas coisas que você fala, que você está falando, das pessoas, não, vão passar fome, ninguém vai aguentar, não. Aí, vocês tiveram um tempo atrás, que eu sei, uma formação sobre a doutrina social da
da igreja. Esses vão, quem já teve essa noção já entende um pouco o quanto que é problemático acolher isso aqui, a pura imagem de Deus Pai. Por que estou falando isso aí? Porque Jesus viveu essa experiência, que o povo de Israel foi vivendo a experiência de um Deus misericordioso, Deus Goel, Deus de misericórdia, Deus de compaixão. Os profetas já falavam de um Deus lá no Antigo Testamento. Eu já falei lá na semana, na quaresma, de um Deus movido pela compaixão, pelo sentimento das entranhas, o sentimento como da mãe, semelhante à mãe. Mas de repente, quando que Jesus veio, que ele entra na sinagoga, vai ver que só um Deus que pode, não pode, um Deus que ameaçava, um Deus que castigava, um Deus que era isso, um Deus que era aquilo, que extorquia os pobres, que extorquia os humildes. Não é isso. Jesus ficou impactado em Cafarnaum. Veja lá, pega a Bíblia, dá para vocês lerem depois para ler. Quando está em Cafarnaum, em outros lugares ali no início, não. Tanto que um dia ele pega o livro, abre o livro, lê o profeta Isaías e fala assim: hoje está se cumprindo isso. Hoje, a partir de hoje, eu vou revelar quem é o rosto do Pai, o rosto de Deus. Ou seja, quem quer saber, quem quer ver quem é o Pai, me veja. E um dia Filipe, mas tanto tempo, Jesus falou para ele: Filipe, mas tanto tempo estou com você e ainda você não sabe? Quem me vê, vê o Pai. Que rosto do Pai? Rosto manso, rosto humilde, falava quando tinha necessidade de falar, mas sempre pensando na vida, na justiça, na dignidade, na libertação. Por isso assim, eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Não é uma vidinha, não é para uma vidinha, não é para fazer de conta, não é para viver como pássaros na gaiola. Nascemos para a vida, e essa é a nossa maior vocação, nossa maior missão. Jesus Cristo é a palavra por a imagem de Deus Pai, que nós tivemos, como diz Paulo lá nos Gálatas, chegou a plenitude dos tempos, e nós fazemos parte desse período, desse tempo. Chegou o momento oportuno, chegou a plenitude dos tempos, no qual Deus, o Pai, nos enviou o seu Filho para revelar quem é Ele. Estou voltando, espera. Então, agora daqui para frente, vou entrar um pouco mais direto na... Quando que eu falo então, do Antigo Testamento, nós estamos falando de quantos livros no Antigo Testamento? 45, tá certo? Tem certeza? Ou só porque eu estou falando? 45 livros. Pentateuco, quantos livros? Brasil, Penta. Isso aqui é interessante perceber que nem sempre foi assim. Até hoje os estudiosos estão falando de um tetrateuco. Depois eu vou mostrar mais para frente para vocês. Que isso é uma questão de estudo, de exegese bíblica. Se é pentateuco, se é tetrateuco. Isso aqui seria o berço do judaísmo, da Torá. Os livros históricos, que são 7. Os poéticos e sapienciais, que também são 7 livros. Quando que eu falo de sapienciais, o que eu estou falando? Sapiência. Aquele outro dia que eu vim aqui, eu falei para vocês, sapiência corpus, sabedoria do coração, os sapienciais. E os livros proféticos, que são 18 livros. Pentateuco 5, histórico 7, proféticos, poéticos, sapienciais 7 e proféticos 18 livros.
E agora, olha que o Frei Carlos Mestres falou. Eu tive a oportunidade de ter algumas aulas com o Carlos Mestres. Ele falou assim, ali o texto continua aqui atrás, né? Continua para cá, mas eu peguei assim: a Bíblia nasceu da vontade de um povo ser fiel a Deus e a si mesmo. Olha que profundidade isso, gente. É um tapa na nossa consciência? Pode ser. Olha que falou: a Bíblia nasceu da vontade de um povo de Deus ser fiel a Deus e a si. Ser fiel a si mesmo, ter autonomia, de ser um povo, e poder falar: este é meu povo, este é o meu Deus. Nós somos o teu povo e você é o meu Deus, casa, e o meu Senhor. Nasceu da preocupação de transmitir aos outros e a nós essa fidelidade. Agora eu pergunto para vocês: qual é a nossa preocupação com a nossa juventude? Qual é a preocupação nossa com os nossos netos, com os nossos filhos, com as futuras gerações? Ou nós estamos achando que nós somos como uma vela que se consome no altar e apagou? Acabou, pronto, acabou. O que nós poderíamos pensar de motivação pastoral, de evangelização bíblica, de animação bíblica, para que essa chama não se apagasse? Qual é o nosso protagonismo? Nós não aguentamos mais uma pastoral de manutenção. Um jeito de ser que não fumega mais, não encanta mais, que a juventude, que os nossos filhos não suportam. A Nair está ali, ela está num nível de estudante que fala assim, que eu não quero saber mais de ir na igreja, não quero mais saber disso, não quero saber mais. Eu vou porque meu pai e minha mãe me levam, porque senão eu não vou mais. Por que eles não querem ir mais? Por quê? Será que de repente nós não estamos voltando àquela realidade lá no tempo de Jesus, que Jesus vai no templo e fala: mas isso é do meu Deus? Isso revela o rosto do meu Pai? Ou de repente nós não estamos apenas repetindo mais uma Páscoa? Confessamos tudo, fazendo toda aquela missa bonita, solene, tudo, mais uma Páscoa. E os nossos filhos vão ficando na margem. Eu busco uma resposta para a minha vida, cumprir os meus preceitos, eu cumpro os meus preceitos, e vou indo. E esse Deus fica sendo um Deusinho miserável para o meu lado, meu Deus, o meu Deus. Mas e o Deus dos meus filhos? O Deus para os meus netos? O Deus para as futuras gerações? Revelar Deus que responda a essa realidade do tempo presente. Um Deus, por exemplo, lá na escola, um Deus que nós consigamos dialogar com os nossos professores, com os nossos educandos, com as pessoas que fazem parte de todos da educação, com os pais, da mesma forma nas nossas paróquias. Isso me incomoda demais. Eu não sei se você se sente incomodado, porque eu fui pároco por alguns anos e eu vi aqui na minha paróquia, os últimos tempos que eu estava na paróquia lá em Pinhais, que não sei de alguém conhece, em Curitiba, eu via que quem levava as crianças para a catequese eram os avós. E agora eu fico pensando que quando os avós não vão mais à missa porque eles não iam, quem vai levar depois as crianças? Não quero ser pessimista, bem pelo contrário. Eu acredito que o Espírito Santo vai suscitar uma forma. Talvez essa é uma oportunidade que nós vamos falar a partir da espiritualidade bíblica, quando nós vamos buscar lá no sentimento de Deus, e não apenas algo por preceito. Não, o que Deus sente em meu lugar? O que Deus faria? O que Jesus faria em meu lugar? Quem que eu estou deixando para trás? O que está acontecendo que eles estão ficando para trás?
própria nossa catequese, que seja uma catequese transformadora, uma catequese viva, encantadora. Que as crianças tenham vontade de vir. E não porque o pai e a mãe simplesmente manda. Falo isso preocupado com o meu Antônio, comigo mesmo também. Você é filho, tem filho, não tem? Tem netos, não tem? Nasceu da preocupação de transmitir aos outros e a nós essa fidelidade. Ela nasceu sem rótulo. Olha que bonito, gente. Ela nasceu sem rótulo. Não é porque desse é meu, porque é dele, porque é dessa ou daquela igreja. Só mais tarde o próprio povo descobriu nela a expressão da vontade, da presença real de uma palavra santa. Só mais tarde. Então, o que eu gostaria que vocês compreendessem que o Antigo Testamento não é um Deus mágico. Não é algo que acontece assim lá e se fez. Uma coisa eu antecipasse para vocês, que de repente vou deixar alguns em crise. O Gênesis não foi escrito no início. Foi escrito quase no final do Antigo Testamento. A história de Israel praticamente começa lá em 1300, 1500, 1300. E o livro do Gênesis foi escrito já bem próximo de Jesus, alguns séculos antes. O livro do Gênesis mais como uma teologia, para revelar, para poder falar daquilo que é sagrado, daquilo que é o sentimento, daquilo que é o mistério de Deus. Então vocês poderão perceber que tem textos que praticamente se repetem. Existem 2, 3 narrativas, como se fosse, parece que está falando da mesma coisa, mas vocês vão ver que uma chega até um ponto, outra chega até outro. E isso tudo, o Pentateuco era praticamente como se fosse o Tetrateuco, depois o Pentateuco, como se fosse uma obra única. Depois, com o desenrolar dos exegetas, dos biblistas, os próprios judeus, é que começaram a distinguir uma coisa da outra. Vocês vão ver lá que existe lá uma tradução eluísta, sacerdotal e eluísta. Como se fossem 3 grupos que estavam escrevendo coisas semelhantes. Tempos diferentes. Que depois, com o tempo, foi se juntando e se tornou uma história sagrada. É a ação de Deus agindo na história, agindo no meio do povo. Por isso, gente, no mínimo que nós podemos ir aprendendo nessa noite, a não ser fundamentalistas. Não levar as coisas no pé da letra. Por exemplo, eu moro em Toledo, quando eu fazia, eu vou dar um pulo em Cascavel. Pense o que isso significa hoje. Alguém que não mora aqui na nossa terra, alguém que vem lá de Fortaleza aqui, fala assim, nossa, eles pulam na cobra Cascavel. Lá em Toledo eles pulam na cobra. Agora você imagina daqui 500 anos, eles falando, não, vamos pensar um pouco mais, 800 anos, Estados Unidos, comiam cachorro quente, hot dog. Depois, praticamente a América Latina toda começaram a comer cachorro. Não é verdade? E lembre que a história, a Sagrada Escritura foi escrita nessa linguagem. Principalmente o Novo Testamento, o koiné, um grego muito simples, misturado com aramaico e hebraico e grego, que falava dessa linguagem, dessa forma nossa. Comer cachorro quente, dar um pulo em Cascavel, vou dar um pulo em Foz do Iguaçu, como se fosse pular de uma valeta do outro lado.
Se na nossa língua nós temos quantas coisas nesse sentido. Aqui na nossa região tem uma coisa que é próprio nosso, que só nós entendemos, vocês não fazem conta. Está chovendo ao redor. Não é? Prestar atenção, tentem traduzir isso para uma outra língua, para uma outra cultura. Está chovendo ao redor. O que mais que nós temos? Só para falar, por exemplo, de bezerro e terneiro. Que confusão que nós fazemos? Sanga, riacho, rio, córrego. Imagina isso escrito de forma sagrada para entender daqui 2000 anos lá na frente. Quando nosso português não existirá mais. Tanto que é tão rápido. Tem umas palavras. Agora estou trabalhando com uma senhora lá no colégio, já um pouco mais vivida do que eu. Ela fala algumas coisas, mas... Aí ela fala assim, não, é que vai ser uma linguagem um pouco mais antiga, como se eu fosse também tão novo. Na nossa língua, as coisas mudam muito rápido. Então, o cuidado que nós devemos ter com a Sagrada Escritura, com o Antigo Testamento principalmente. E o fundamentalismo, se eu quiser ser fundamentalista na Sagrada Escritura, eu posso matar, sim. Lá em Jeremias tem citação que dá a possibilidade de matar, justificar a morte. Por isso que o importante da Sagrada Escritura, muitas vezes, é ler o texto como se estivesse lendo primeiro um texto. Depois eu retomo mais uma vez, mais outra vez, e vou adentrando, como se fosse abrindo camadas, e buscando a mensagem, aquilo que de fato está querendo dizer. Mas isso nós vamos ver mais à frente. Olha, só mais tarde o próprio povo descobriu nela a expressão da vontade e da presença real de uma palavra santa. Parecia apenas ser um texto. Não, mas só que foi vindo de geração em geração. O povo passou por dificuldades, passava por crises, várias situações, a ponto de perceber que aquilo era a palavra. Quanto tempo eu tenho ainda? 5 minutos? Ai, meu Deus, já está no começo, recém. Então, 5 livros do Pentateuco. Gênesis. O que diz Gênesis? Origem, começo, êxodo, saída, passagem. Nossa, isso aqui, gente, para entender o tempo presente, é fantástico. Enquanto que Deus estava do lado, ai que Deus maravilhoso, nossa, mas que Deus poderoso, ajudou a vingar o povo egito, um monte de coisa. Mas quando começou a aparecer sede, fome, serpente, começaram a sentir saudade do tempo que eles eram escravos. Não, era melhor que continuar sendo escravo, pelo menos lá tinha cebola, tinha as panelas de carne lá atrás. Por isso, esse povo levou quase 40 anos para saber, ou seja, precisou morrer toda uma gente para mudar de mentalidade. Porque eles gostavam de voltar a querer ser escravo. Porque lá pelo menos tinha comida. Tinha cebola, tinha uns panelões de carne. Eles lembravam daqueles panelões de carne. Se tinha, não tinha, mas era escravo, mas tinham que comer. Uma geração toda precisou morrer para conseguir chegar à terra prometida. Êxodo, esse grande êxodo, hoje, o grande Moisés, o Moisés é o próprio Cristo. Levítico, Números, Deuteronômio, esse aqui seria a conclusão dos demais livros do Pentateuco, ou chamado também de Torá, para os judeus. Livros históricos, são 16. Josué, o livro que nós somos chamados a rezar esse ano, meditar, refletir. Juízes é interessantíssimo, gente. Por que surgiram os juízes? Falando um breve resumo por cima. Juízes, por quê? Porque o povo de hebreu começou a perceber que as coisas, os outros eram um pouco diferentes. Tinham reis, tinham exército, eu também quero, os vizinhos.
Ah, porque a vizinha tem um vestido assim, então eu também quero desse jeito. Ela comprou não sei o que na casa, eu também nem preciso, mas ela quer. Porque a outra também tem, eu também quero. Os homens não têm esse problema não, né? Os homens, só as mulheres que têm isso aí. Aí, eles têm rei, eles têm exército. E nós aí com esse Javé, com o nosso Deus. Só aí. O que eles decidiram? E vem toda uma conversa com o profeta, Tudo bem, vocês vão ter um rei, só que vocês têm que assumir as consequências disso. Eles meio que deixaram Deus assim, quando precisava de Deus, tudo bem, mas quiseram ter um rei. E aconteceu o que aconteceu depois com o povo de Israel. Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Rei, Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1º e 2º Macabeus. Livros sapienciais são 7 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Quem é o próximo? Os livros proféticos: Isaías, e aqui ele tem, depois da subdivide lá os profetas maiores, os profetas menores, não vamos entrar nesses detalhes. Isaías, Jeremias, Lamentações. Esse Lamentações é o mesmo livro de Jeremias. Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Qual o próximo livro daqui depois? Mateus. Assim, muito bem. Isso aqui tudo seria para um curso. Eu lembro que na faculdade de teologia, eu peguei o profeta Ageu, né, que era para apresentar esse aqui, é o menor. Eu falei, nossa, esse aqui eu vou apresentar o seminário. Eu era tímido, cagão, medo de falar na frente de todo mundo, uma dificuldade enorme de apresentar o seminário. Esse aqui era curtinho, me dei mal. Porque ele praticamente pega vários outros profetas em torno de si, do que estava acontecendo, e vamos unificar o povo de Israel. Ele tem aquele papel junto com Neemias, e vamos unificar o nosso povo. De que forma? Vamos reconstruir o templo, reconstruir a cidade de Jerusalém, vamos reconstruir os muros da cidade, a fim de devolver ao povo a identidade de povo, de cidade e de missão. É poucos capítulos, mas profundo. Aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu não quero criar confusão com religião nenhuma. Bíblia Católica. A Bíblia Católica possui 73 livros, sendo que 46 do Primeiro Testamento está trocado, né, gente? E 27 está trocado aqui os números. A Bíblia Evangélica possui 66 livros, pois ela não considera os 7 livros deixados de fora pelos judeus, chamados deuterocanônicos. Tem toda a história lá da Septuaginta dos 70 livros. Quem são esses livros deuterocanônicos? Esses livros aqui não tem na Bíblia evangélica. Quando que eu falo de Bíblia evangélica, eu estou falando coisa séria, gente. Estou falando de Bíblia evangélica, não de picaretagem, coisa assim, não. Estou falando lá desde Lutero e depois o outro lá que fugiu, lá da presbiteriana, como é que é? O fundador? Fugiu o nome, não importa. Então eles acharam, porque esses livros aqui não vieram do hebraico, do aramaico. É como se fossem apócrifos. Então é uma coisa séria. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. Praticamente esses livros assim, eles constam, né, e entre aspas, como se houvesse, preste atenção para não falar depois coisas, como se houvesse contradição. Não é que seja contradição literal, mas há uns problemas de interpretação. Por isso, lá Lutero e depois o outro, assim, nós não vamos colocar. Hoje
hoje os exegetas, os biblistas já estão, os evangélicos, os sérios estão colocando esses livros já como um apêndice na Sagrada Escritura. Estão voltando. O interessante disso foi o grande avanço que nós tivemos no Concílio Vaticano II. Depois do Concílio Vaticano II, quando foi escrita a Bíblia de Jerusalém, eu vi que alguém de vocês ali tem, que busca assim uma tradução mais a partir do original, porque tem, se pegar da Vulgata, que Jerônimo mesmo traduziu, São Jerônimo, tem umas coisas assim que misturou o pensamento grego com o pensamento hebraico. Quando se falava, por exemplo, de alma, é como se fosse falar apenas de uma questão transcendental, mas estava falando de corpo na sua humanidade, ou falando da humanidade do ser humano. Tem umas coisas assim nesse sentido, porque ele entra próprio na questão filosófica da época. Então, se um dos primeiros critérios para você saber se a Bíblia é católica ou não olhar, tem esses livros aqui? Não tem. Mas não quer dizer que a Bíblia evangélica não seja séria. Estou falando evangélica, luterana ou da presbiteriana. Tanto que a tradução deles, algumas vezes, é mais fiel ao original na questão da interpretação. Mas isso, a Bíblia de Jerusalém, para nós já dá esse suporte para estudos bíblicos. Uma das coisas importantes, se você vai comprar uma Bíblia, se eu quero escolher uma Bíblia, você vai ver lá, ver se tem lá a aprovação eclesiástica, e você vai saber que ela é católica. Lá nas primeiras páginas da Bíblia, você pode verificar, você vai ter lá imprimatur, escrito imprimatur, e assinatura de um cardeal ou bispo, ou se está escrito lá com aprovação eclesiástica. Junto com a Bíblia de Jerusalém, temos hoje também a TEB, que é uma tradução ecumênica para estudos de Sagrada Escritura ou teológica. Então, esses são os deuterocanônicos, isso não vai encontrar lá na... Uma coisa aqui, ler é decifrar a Bíblia e perguntar antes, quem é o autor, quem elaborou o texto, tem que ter essa curiosidade. E a maioria dos católicos são preguiçosos. Que a maioria, quem tem Bíblia de Jerusalém aqui, tem um dado importante antes de cada bloco desses livros, que faz toda uma explicação, quem era o autor, quando, por que foi escrito, o que significa aquilo, além de tudo as notas de rodapé. Nós temos preguiça muitas vezes de ler. Você pode pegar a Bíblia de vocês vão ver que tem textos enormes antes de cada bloco. Já no início da Sagrada Escritura tem várias orientações sobre isso que estou falando, sobre os livros da Bíblia hebraica, da Bíblia grega. Depois tem as observações sobre tradução. Olha, só do Antigo Testamento, do Pentateuco, tem uma introdução enorme na Bíblia de Jerusalém. Depois vai explicando livro por livro, para mais lá na frente apresentar o livro propriamente dito. Depois, quando nos sapienciais, da mesma forma, tem toda uma explicação antes, para compreendermos até como nós podemos usar as notas. Então, o autor, quem elaborou o texto? Destinatário originário, isso é fundamental compreender em cada livro da Sagrada Escritura. Para quem? Quem era o povo? Quem eram as pessoas que o livro foi escrito na época? Que é bem diferente de nós hoje, com certeza. Intenção do autor. Por que ele escreveu aquilo? Em qual contexto? Tema, qual conteúdo? Como? Com quais palavras? Por que usou aquelas palavras, aquelas citações? Quando? Onde? Qual é o leitor atual? Como decifrar o texto e a estrutura do texto? Qual é a intenção do leitor também? Por exemplo, eu vou pegar um texto e vou ler. Por que eu estou lendo aquele texto? Gente, por hoje seria isso.